Green Hill Zone, poucos dias antes da destruição. Animais mortos junto às carcaças dos robôs de Robotnik. Ele não poderia ter feito isso. Tails estava perto daquele lugar observando tudo de longe, mas alguma coisa estava errada. Aquilo não era ele. Aquele que espreita nas sombras não é mais o seu amigo. Aquela coisa gigante deixou de ser ele há muito tempo. O ano era 2011, uma época onde o nicho de creepypastas dominava a internet e era o gênero principal de horror que era encontrado por aqui. Lendas como Slender e Jeff the Killer vieram à tona nesses tempos dourados dos fóruns e grupos de terror. Mas o prêmio de creepypasta que ficou mais tempo em relevância vai para Sonic XE. A história de uma rua infectada que ainda por cima abrigava uma entidade maligna se passando pelo ouriço azul não poderia dar errado. Tanto que em pouco tempo depois, jogos, teorias, animações e extensões desse universo foram criadas. Mas o meu objetivo hoje não é falar da fanbase, não é explicar com detalhes o legado de Sonic XE ou então nada do tipo. Eu não curto Sonic há muitos anos e quando eu era criança eu tinha mais medo da creepypasta do Tails Doll. Enfim, uma das extensões que existem desse universo de terror envolvendo o ouriço é a dos Analog Horrors, onde temos Needle Mouse, Sonic Pita, Doomed e a série que vamos ver hoje, Sonic Tapes, criada por Evanimas. Evanima, o universo que, diferente do convencional, mostra o quanto uma criatura pode ser amedrontadora dentro e fora dos consoles. Um verdadeiro demônio com desejo simples, trazer dor e sofrimento para o nosso mundo. Só apareceu teu corpo, mano. Cara, tá tudo bem aí? Você vive com alguém que vira tudo de cabeça pra baixo? Ou talvez você conheça Gladiator. Antes de irmos para a primeira fita, eu tenho que citar Sonic the Hedgehog Animation, uma animação bizarra aos padrões do ouriço. Eu já vi milhões dessas naquelas coletâneas da Sonic Paradox. Porém, beleza, vamos dar uma olhada. Já começamos com o Sonic comendo um dos animais que vivem em seu mundo. Além dessa mudança de hábito bizarra, o design desse Sonic em específico é diferente. A barriga dele é toda pintada de azul e ele é praticamente anorexo. É como se vivesse em um estado de fome eterna. O criador nomeou ele de Shin Sonic. Shin, nesse caso, pode ser referência à palavra que vem do japonês. Significa novo, avançado, verdadeiro, o indivíduo que sempre tem a capacidade de evoluir. Que isso? O Sonic passa por todas as áreas em busca de Robotnik, e quando encontra ele, diz que por ele ter colocado a sua, entre aspas, comida, nesse caso não é tão entre aspas assim, dentro de robôs, haveriam consequências terríveis. Sonic tá encapetado, mano. As consequências que ele estava falando ficam bem estampadas no começo da primeira fita. Sonic devorou o Eggman, deixando apenas a parte de cima. Sonic encapetado? Imagina se essa porra de madrugada. Isso é um alerta de emergência. Uma ameaça desconhecida está ferindo vários moradores da região. Houveram diversas mutilações e pessoas desaparecidas. Tranquem suas portas, suas janelas e, se possível, comecem a se armar. Estejam preparados para um encontro cara a cara com a criatura. Sonic, ou melhor dizendo, o novo Sonic, nesse momento já estava no nosso mundo. As primeiras gravações do lado de fora de uma casa não mostravam nada, mas isso só aumentava o sentimento de ansiedade da pessoa que estava lá dentro. Era certo que existia algo lá fora. Lentamente as portas se abrem, e quando olhamos mais uma vez, ele já estava dentro observando e analisando a sua vítima. O medo era como um combustível, parecia que ele analisava pelo outro lado da câmera, e se formos considerar a velocidade dele, eu tenho quase certeza que a criatura queria ser vista. Ela subia as escadas sem nenhuma pressa, Tá maluco? até ficar do lado de sua vítima. Um último reflexo faz com que a pessoa se esconda debaixo de sua cama, só que aquilo não iria adiantar de nada.
Nenhuma pessoa estava segura dentro de sua casa. Sonic era implacável, um predador astuto que sabia a hora de atacar. E a pior parte de tudo isso é que ele parecia crescer mais e mais. Nessa gravação, ele já estava do tamanho de uma porta. Meu irmão, do tamanho da porta, o cara tá grande, hein? Ao cair da noite, Tails recebe a visita do seu melhor amigo ou de algo que se passava por ele. Quem tu acha que é? Quem tu acha que é? Já se passaram 3 semanas que o número de pessoas desaparecidas começou a subir e as denúncias não paravam de chegar no departamento de polícia. Vários relatórios tratam de pessoas sendo levadas de casa à noite, retiradas à força da própria residência. Segundo o levantamento de dados, 946 pessoas que vivem no condado estão desaparecidas. Nenhum corpo foi recuperado. Mesmo que o governo mandasse equipes de busca para procurar em toda a área, nada parecia adiantar. O governo não sabia o que fazer e a população vivia em um estado crítico de histeria coletiva. A criatura estava tendo sucesso, seja lá qual fosse o seu objetivo, e ela não estava mais sozinha. As imagens que nós vamos ver agora foram recuperadas da câmera de um dos membros da equipe de buscas. Seu paradeiro é desconhecido e a câmera foi encontrada próxima a trilhas de sangue que levavam para a floresta. Também houveram relatos de que uma entidade estava voando nos céus bem tarde da noite. Era Tails, ajudando Sonic a transportar da noite relatos próximo a trilhas de sangue que levavam para a floresta. Também houveram relatos de que uma entidade estava voando nos céus bem tarde da noite. Era Tails, ajudando Sonic a transportar as vítimas. O governo nunca confirmou a existência das entidades, pois não existia nenhuma explicação lógica para o que estava acontecendo. Porém, essas imagens começaram a aparecer na internet e as pessoas começaram a ter mais dúvidas. Mesmo assim, muitos ainda acreditavam que eram apenas sequestradores. Diferente da série de jogos Adventure e também dos filmes, aqui o Sonic nunca teve contato com nenhum humano, sendo essa a primeira interação entre as espécies. As pessoas não viam eles como heróis ou então amigos. As entidades eram apenas monstros com sede de sangue. E cada vez mais, ele evoluía. Por que no final? No dia 14 de novembro de 2006, o oficial da polícia foi chamado para patrulhar uma área próxima à floresta. Isso porque moradores diziam estar ouvindo um grito muito alto à noite. Essa foi a gravação recuperada da câmera do policial. Logo após adentrar o local, ele começa a perder contato com a estação de polícia, ficando sozinho com os sons que vinham lá de dentro. Ele escuta uma respiração vindo de trás, e quando se vira, ele tenta se esconder em arbustos, mas logo dá de cara com um parceiro fiel de Sonic. Pelo visto, não era apenas o ouriço que estava evoluindo. Tails, de alguma forma, conseguiu a habilidade de se dividir em vários. A perseguição continua. Conseguimos ouvir apenas os gritos de Sonic no fundo, até o policial encontrar uma estátua. Um ídolo do que parecia ser um deus profano. A cabeça de vaca, um corpo humano e escrituras em seu peito. Não demora muito para ele ser encontrado. O corpo do oficial foi encontrado na manhã seguinte, colocado na estátua. Ele serviu de oferenda para aquele deus. Pelo que parece, Sonic não sequestrava pessoas apenas para se alimentar e evoluir. Ele estava fazendo algo a mais naquele lugar. Ele queria trazer uma coisa muito pior que ele para o nosso planeta. A parte interna do oficial foi completamente removida, e mesmo que o corpo tivesse sido encontrado menos de 24 horas após o ocorrido, ele já estava severamente decomposto. Quando as autoridades retornaram para o local mais tarde no mesmo dia, ela não estava mais lá. Foi dito para as pessoas evacuarem toda a área, mas nada disso foi levado a público. As imagens da câmera, as fotos, as pessoas não precisavam ver aquilo. As autoridades só não imaginavam que o pior ainda estava por vir. Voltamos para o Knuckles correndo em Green Hill.
Esse era o começo do fim. A primeira coisa que ele vê são os restos mortais de criaturas inocentes, porém não fazia ideia de quem teve coragem de cometer um ato tão grotesco. Ele encontra Tails, mas como vocês sabem, aquele não era ele. Detalhe para a forma completa do corpo da raposa. A criança estava crescendo, assim como o Sonic. Tenta correr. Uma perseguição se inicia. Sonic desafia Knuckles, que de início tenta fugir o mais rápido que pode, mas nem ele acreditava que aquilo seria o suficiente. O que é você? Eu sou o que preciso ser. Knuckles ainda tenta dialogar, diz que aquilo não poderia ser Sonic, o ouriço nunca faria aquilo. Ele não aceitava a realidade de que seus amigos estavam mortos. Aquelas coisas apenas usavam seus corpos como uma casca, eram adoradores de algo muito mais complexo. Knuckles ainda pergunta o que a entidade fez com Tails, quais eram as suas motivações, mas logo ele é interrompido. Sonic mostra tudo o que já fez. Oi? O que parecia ser o fim de Knuckles, na verdade, era uma luz no fim do túnel. As esmeraldas do caos o chamavam. Uma voz no além dizia que as super esmeraldas precisavam ser encontradas e que elas eram a única esperança para o fim daquele mal. As super esmeraldas eram a versão melhorada das esmeraldas convencionais, que por sinal estavam sendo usadas para o ritual que Sonic planejava fazer. Não se sabe o que vai acontecer se o ritual for executado com sucesso. O fato é que agora Knuckles era a única esperança, o único capaz de acabar com Shin Sonic. Knuckles. Quando Sonic diz que ele é o que ele deve ser, está se referindo à própria figura do deus profano que ele adora, aquele que até possui um ídolo na floresta. Ele agora é um arauto do rei, esse demônio que parece muito que veio diretamente do Darkwood. Inclusive, a palavra que está escrita em seu peito realmente significa rei, só que está escrito em hebraico. Nessa visão que temos quando Knuckles está acorrentado, a primeira imagem que a gente vê é como se fosse a de um microscópio mostrando bactérias, fazendo referência ao que o Sonic colocou no pescoço de Tails. A linguada foi tão saborosa que transformou a raposa no ajudante principal do capeta. Essa conexão que o Sonic fez no Tails simplesmente transportou esse vírus, que consumiu o novo hospedeiro e agora usa ele como fantoche. Talvez essa tenha sido a forma que o Sonic foi infectado e se transformou no líder dessa seita, que abduz pessoas como forma de sacrifício e também usa elas como lanche para poder crescer na calada da noite. Uma das partes que eu mais gosto dessa história é que ela une ficção científica, terror psicológico, body horror e um pouco de horror cósmico, body horror e com mais pessoas como forma de sacrifício e também usa elas como lanche para poder crescer na calada da noite. Uma das partes que eu mais gosto dessa história é que ela une ficção científica, terror psicológico, body horror e um pouco de horror cósmico, horror religioso, enfim, tem esse capeta aí. O Sonic sempre tá evoluindo, fazendo até mesmo referência ao Shin Godzilla e a criaturas que se tornam cada vez maiores quanto mais se alimentam. Além de que ele representa o mal encarnado adorando esse deus profano e recrutando outros seres vivos para os seus planos malignos. E eu nem preciso dizer nada, essas imagens são a cara do Trevor Anderson. Quando eu vi esse analog horror, eu fiquei muito receoso de trazer pro canal, tipo, o analog horror de Sonic. Eu não costumo curtir esse tipo de coisa nem um pouco, porém a criatividade e talento do Evanimas, ou então Evanimas, foi uma das coisas que mais me cativaram. No começo parecia que a animação medonha do Sonic que ele fez não levaria a nada, mas essa história agora tem vários episódios e também tá dando um pequeno hype para um final grandioso, uma última esperança chamada Hyper Knuckles. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, vai lá dar uma moral pro canal. Mano, que bagulho caralhaço, amigo. Mas é isso, meus amigos. Se gostaram, dá like, deixa o like, se inscreve no canal. E como vocês sabem, isso aqui vai virar vídeo, então se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, hein, cachorro. Ouviu?
E um beijo, um abraço. Valeu.